Esse é o Dom João VI, rei de Portugal e do Brasil, e suspeita-se que ele foi assassinado. No dia 10 de março de 1826, aos 59 anos, o Dom João VI morreu. A sua morte foi bastante estranha, já que além de um probleminha na perna, ele não tinha nenhuma outra doença. Então, logo após esse fato, tanto os liberais quanto os defensores do antigo regime começaram a se acusar. Os liberais falando que esses defensores do antigo regime foram os mandantes do assassinato, e esses outros falando que eram os liberais que mandaram matar o rei. Esse fato, que era apenas especulação na época, foi comprovado anos depois pelo arqueólogo português Fernando Rodrigues, que encontrou arsênico no corpo de Dom João, o que provavelmente indica que ele foi envenenado pela substância. Só para constar que a identificação do arsênico ela é um indício de que ele foi assassinado, já que naquela época existiam vários produtos que tinham arsênico, que poderia justificar a presença dessa substância no corpo do Dom João VI, assim como foi encontrado no corpo do Napoleão Bonaparte. Além disso, essas mesmas pesquisas comprovaram que a assinatura de um decreto que passava a regência, ou seja, um governo provisório, enquanto o rei não pudesse governar, ou devido à doença ou por conta de sua morte, a sua filha Isabel Maria teve a assinatura falsificada. Ou seja, era como se fosse o Dom João assinando, mas na verdade não era ele, foi uma falsificação da sua assinatura. Tudo isso aponta para um possível golpe palaciano que visava impedir os defensores do antigo regime, também chamado de absolutistas, de assumirem o poder, passando a regência para Isabel Maria. Essa tese foi trazida pelo Paulo Resutti em sua biografia sobre Dom Pedro I. Mas essas informações elas vieram muitos anos depois, na época foi uma confusão, tanto que chegaram a acusar até o médico do Dom João de ter assassinado ele, o que levou em 1827 esse homem a se matar. E a partir da morte do rei, a sucessão do trono foi uma loucura, porque houve, anos mais tarde, uma verdadeira guerra civil entre o Dom Pedro I, que era o herdeiro legítimo, que se tornaria o Dom Pedro IV de Portugal, e o seu irmão Dom Miguel, que reivindicava o trono.